Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Paz esteja com todos vós. Seja muito bem-vindo ao Devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom, que bom, que bom que mais um dia chegou, mais um encontro. Que alegria poder estar aqui junto com você nessa busca diária. E que nós hoje possamos verdadeiramente ter a nossa fé renovada. Porque o tema de hoje é uma sequência do que nós estamos vendo aí sobre a fé. E hoje nós vamos ver a fé que verdadeiramente agrada a Deus. Talvez a gente dizer que tem fé, mas será que a nossa fé agrada ao Senhor? Ou a gente só crê naquilo que a gente vê? Que nós possamos verdadeiramente hoje abrir o nosso coração ao entendimento da palavra, ao entendimento do que o Senhor nos chama a viver. Uma fé genuína, uma fé que crê naquilo que não vê, mas que tem certeza que existe. Então eu convido você nessa hora a já se conectar com essa fé, fechando os teus olhos por um instante, ignorando tudo que está aí ao seu redor, se conectando com o Senhor, convidando Ele a ser presente em sua vida. Pai, eu creio pelo poder do teu santo nome, que ainda que os meus olhos não contemplem, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor é perfeito e eu sei que tudo está sob teu controle. Então nessa hora eu entro em tua presença, louvando ao Senhor e agradecendo por tudo. Agradecendo pela tua bondade, por esta oportunidade, agradecendo por esse novo dia que se inicia. Agradecendo, Pai, porque se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim, não sei o que seria de nós. Agradeço por cada pessoa que tem investido tempo no devocional Caminho Diário e tem estado aqui todos os dias. Que o Senhor contemple, Pai, cada oração, que o Senhor contemple cada busca e venha em nome de Jesus fazer algo novo em nossa vida hoje. Fala conosco, Espírito Santo. Ministra o nosso coração. Arranca de nós tudo aquilo que não te agrada e substitui por aquilo que é fruto do teu Santo Espírito. Estamos aqui para sermos corrigidos, tratados, moldados, consertados pelo oleiro que pode todas as coisas. Em ti eu entrego a direção desse devocional, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, gente, poderoso és o Senhor. E de fato, orar com os olhos fechados, intencionalmente, pensando em um Deus poderoso como nós, nos leva a querer não parar de orar. Mas precisamos, né? O vídeo é curto, o vídeo é só para dar um gásinho aí em você que vai estar fazendo o seu momento de devocional. Livro de Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 6. Eu só vou ler do 1 ao 6, mas você tem a sua missão de fazer a leitura completa. Não se esqueça disso. Você tem a missão de fazer a leitura completa para que você possa entender o texto, para que você possa ser ainda mais ministrado pelo Espírito Santo e, de fato, compreender a palavra e ter uma noção completa do que estava acontecendo ali. Essa carta dos Hebreus é um mistério, porque assim, ela é atribuída à escrita de Paulo, mas não se tem uma certeza quem a escreveu, mas ela é uma mensagem proposital, essa é a palavra, ela é proposital, a provar que Jesus é superior a todas as outras coisas que existem na face da terra. Seja a idolatria, seja a religiosidade, seja poderio humano, reinos, reis, seja lá o que for, seja a ciência, Jesus é superior a cada uma delas. E esse livro tem intencionalmente o propósito de nos mostrar isso. Amém? Havia um tempo que a igreja estava perseguida. E é interessante que essa perseguição aqui que Hebreus traz é exatamente uma perseguição para que as pessoas retornem à antiga, vamos dizer assim, doutrina judaica que eles tinham. Quando Jesus chega, não é que Jesus mudou as leis de Deus, de forma nenhuma, ele só reafirmou a importância de cada uma delas. Mas, para as pessoas que estavam vivendo e aplicando ela de qualquer jeito, eles acham que a doutrina que Jesus trouxe era contra a que eles viviam.
contra as leis de Moisés, que eles chamam as leis de Moisés. E não foi isso que Jesus trouxe. Pelo contrário, Jesus só ensinou como respeitar as leis de Deus, cumprindo os dois maiores de todos os mandamentos, que é amar o Senhor teu Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. E é difícil fazer isso quando está se vivendo uma doutrina que só acusa, que condena e que mata espiritualmente muita gente. Então, essa era a guerra que estava acontecendo aqui nesse tempo, entre os próprios judeus. E quando você fizer essa leitura, faça essa leitura nesse intuito de entender o que estava acontecendo. E Hebreus, ele traz o reafirmamento da fé, que Deus é o mesmo desde o princípio. Então você vai ver uma listagem nesse capítulo de pessoas que foram movidas pela fé e não pela lei. E aí ele tenta de fato chamar isso ao ser humano e a mim e a você que estamos aqui hoje. Nós vimos aí sobre Gálatas 2 dias já nessa sequência falando sobre fé, lei, e vemos que Deus nos chama a viver de fato uma fé genuína, crendo naquilo que a gente não vê, mas que tem a certeza que vai se cumprir um dia, ainda que a gente não viva a plenitude dessa promessa completa, mas a gente sabe que Deus vai cumprir. Amém? Vamos fazer essa leitura? Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das quais coisas aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Porque antes da sua transladação, ele tinha testemunho de que agradava a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. E esse é o versículo do dia. Façam o restante da leitura assim que esse vídeo encerrar, para você ter a sua fé assim reacendida mesmo, com tocha, sabe? Porque você vai ver uma listagem de pessoas que foram verdadeiramente movidas pela fé. E nossa fé, ela nos aproxima de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento que Deus nos convida a crer que Ele existe. E o que faz a gente acreditar que Deus existe é a nossa fé, porque ela nos aproxima dele. E a própria palavra vai dizer, se buscar de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Nós encontraremos ele em cada detalhe de nossas vidas. Deus está em todos os detalhes. Quando a gente fala que não pode contemplar às vistas ele em forma de Deus, é claro que a gente não vai, porque nós não resistiríamos a essa glória, mas nós podemos ver ele em cada detalhe. Deus é real, Deus está aqui, e sem fé é impossível agradá-lo, porque sem fé a gente declara que não acredita, sem fé a gente não crê que ele existe. Então nós precisamos confiar nesse caráter de Deus, e é pela fé que nós confiamos. Quando nós desconfiamos, deixamos de ter fé, nós duvidamos do caráter de Deus, que nos convida a confiar nele. A confiar nele. E quando a gente deixa de confiar, nós estamos indo contra e duvidando do caráter de Deus. Então que a gente tenha esse entendimento hoje que ele mesmo promete e ele cumpre. Ele é o galardoador dos que o buscam. Então que hoje a gente aprenda a buscar o Senhor com a nossa totalidade.
Que a gente não seja metade, que a gente não seja dividido, mas que a gente viva a fé em Deus na totalidade. Jesus Cristo veio sim ao mundo, Jesus Cristo existiu sim, Jesus Cristo ressuscitou sim, Jesus Cristo existe sim, Jesus Cristo vive sim. É nisso que nós temos que nos apegar e Ele vai voltar, eu sei que vai. O tempo, talvez a gente não veja, talvez a morte chegue antes para nós, mas vamos viver a plenitude da promessa, porque ainda que morto, nós viveremos. Então, o que parece aos olhos humanos tolice crer, aos olhos da fé, é o maior fundamento que alguém pode ter. É saber que não veio esse mundo para morrer e virar pó, mas veio esse mundo para experimentar a grandeza de Deus e depois disso ter uma vida eterna ao lado dele. Não desista disso. Não desista de alcançar essa graça. Não desista. Amém? Sem fé é impossível encontrar com Ele. Porque crer em Deus é o que nos aproxima dele. Crer em Deus é buscá-lo. É ter a certeza que Ele existe. É ter a certeza que Ele é real. Experimente viver esses momentos com Ele. E você vai desfrutar de coisas extraordinárias. Amém? E isso em todas as áreas, tá, gente? Quem está enfermo, se não crer, vai viver dependente da medicina. Vai chegar um ponto que a medicina vai dizer, olha, a medicina não pode fazer mais nada. Eu vivi isso uma vez, assim, foi para mim, destruiu uma pessoa que não tinha fé e se viu obrigada a ser forte. E a partir dali eu comecei a entender que Deus é Deus. Então eu ouvi isso de um médico. Não foi comigo o diagnóstico, mas é de uma pessoa que eu tinha como uma mãe, que a medicina não podia fazer mais nada. E eu queria naquele momento ter a fé que eu tenho hoje, porque eu sei que se fosse a vontade dele, ela estaria aqui ainda. Mas eu sei também que ela não tinha essa fé no Deus vivo, como a fé nos convida a ter. Só crer, gente, não significa ter fé. Amém? Ter fé é querer buscar. E eu já tive muitas provas de que quando a gente busca de todo o nosso coração, de fato, a gente o encontra. Amém? E vamos trazer aqui alguns pontos que a gente precisa aplicar na nossa vida. Não é só vir aqui, ouvir ou falar e não pegar algo para aplicar na nossa vida. Nós precisamos. Você chegou aqui querendo solução para muita coisa que eu sei. Eu não tenho solução para nenhuma delas. Eu tenho fé. E eu tenho fé que o Deus que eu sirvo, se você assim aceitar, servi-lo de todo o teu coração, buscá-lo, encontrará Ele e Ele lhe dará todas as respostas que você precisa. E olha, Ele é Deus que abre e fecha. Ele é Deus que provê todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Amém? Primeiro, precisamos confiar no caráter de Deus. Anota isso daí, gente. Confiar no caráter de Deus. Uma pessoa com caráter nunca desonra ou descumpre um trato, muito menos um compromisso e uma promessa. Quando você duvida de Deus, você está duvidando desse caráter dele. Quando você não crer em Deus, você está duvidando do caráter de Deus. E não vamos fazer isso mais. Amém? Combinado? Anote isso daí para você não esquecer. Não duvide do caráter de Deus. Amém? Ponto 2. Fé é relacionamento ativo. Gente, eu creio hoje, amanhã eu não creio. Eu busco hoje, amanhã tá tudo tranquilo, eu não busco. Ei, fé é um relacionamento ativo, contínuo. Tem que ser acesa a tocha todos os dias. Temos que reacender. Olha, se a gente for lá para o tabernáculo, lá para o início, o tabernáculo significava a presença de Deus no meio do arraial de Israel.
O povo estava se movimentando pelo deserto. Deus envia a ordenança para que fosse erguido o tabernáculo e ali ele iria habitar no meio do povo. Só que tinha uma condição: a chama não podia ser apagada, fogo contínuo. Isso revela muito isso hoje. A nossa fé precisa estar ativa, relacionamento com Deus é diário. É por isso que Deus me trouxe aqui com esse devocional diário. Não dá para ser um dia e depois pular 2, 3, uma semana, um mês. É relacionamento diário, é alimento, é comida todos os dias, para que a gente possa estar firmado, porque é muito fácil deslizar na fé, mas é muito difícil se reerguer. Então que a gente seja firmado verdadeiramente com Cristo. Amém? Ponto 3. Deus procura em nós confiança genuína. É aquilo que eu digo, confiar no caráter de Deus, confiar, ter uma fé genuína no Senhor, que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E se buscar de todo o coração, vai encontrar. Então que a nossa fé nele seja firmada, verdadeira e real. Amém? Gente, crer no que não se vê é viver a plenitude do amor de Deus. Crer naquilo que a gente não vê é viver na plenitude do amor de Deus. É sentir. É sentir. O amor não é visível. O amor é sentido. É assistido pelo toque, pelos sentimentos. É assistido pelo cuidado, pelo zelo, pela proteção. Se coloque nas mãos de Deus hoje e seja amado e o ame também. Amém? Feche os olhos um instante, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu quero apresentar a cada pessoa que está passando aqui por esse devocional, cada um que está aqui hoje, Pai. E eu quero pedir ao Senhor que aumente a fé deles, ó Pai. Aumente a fé, principalmente em dias difíceis, porque é muito fácil se perder nesse caminho. Mas eu oro para que as fés hoje possam ser reabastecidas, que homens e mulheres de fé hoje venham ser reacendidos, reativados, Senhor, aquele vulcão dentro de cada um de nós, principalmente nos tempos difíceis. Que a gente possa acreditar verdadeiramente de todo o nosso coração, mesmo sem ver. Que a nossa fé não seja como a de Tomé, mas como a de Abraão, que creu sem precisar ver a provisão. Não como Tomé, que precisou ver os cravos nas mãos para acreditar que o Senhor vive. Então eu te peço, ó Pai, renova a nossa fé hoje. Reativa, Senhor, a chama no nosso coração. Aumenta, Senhor, a nossa fé em Ti. Nos convença que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um em Tuas mãos. Cada preocupação, cada causa, cada conflito, cada situação, eu coloco em Tuas mãos, Pai. Eu não sei o que cada um aqui precisa, ou que tem vivido ou tem passado, mas eu sei que o Senhor é Deus e que pode todas as coisas. Então que seja feito segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por mais esse encontro. Eu entrego em Tuas mãos e louvo a Deus por cada um aqui, em nome de Jesus. Gente, amanhã temos um encontro marcado, mas se você hoje compartilha, amanhã eu tenho certeza que mais pessoas vão poder estar acompanhando. Ativa o sininho aí para você não perder nenhum vídeo. E curta também, me ajude, curta, compartilhe, comente, fale, leve a palavra de Deus. Tem tanta gente que precisa ouvir uma mensagem como essa. Talvez não tenha sido você hoje que precisava ouvir isso, ou que eu não acredito que todos nós necessitamos ouvir algo como isso hoje, para que a nossa fé seja reativada. Mas se você acha que está com a fé a 1000 por hora, tem alguém, tenho certeza, alguém que você conhece que não está. Então envie esse vídeo para eles e abençoe a vida deles através da mensagem. Amém? Então, que você fique em paz, que tenha um dia para a glória de Deus ser manifestado em sua vida. E eu te encontro aqui amanhã. Tchau, tchau.